centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sentem orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes
Com a presença da totalidade dos vereadores, declaro aberta a 10ª sessão ordinária para o ano de 2026. Gostaria de saudar os colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários dessa casa, também o público que está assistindo a essa sessão através da página do Facebook da Câmara. Também quero cumprimentar a colega Aline, servidora pública municipal, fiscal aqui do nosso município. Seja bem-vinda, as portas estão sempre abertas. Dando sequência à sessão, solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da 9ª sessão ordinária. 9ª sessão ordinária. Aos 8 dias do mês de junho do ano de 2026, realizou-se, com início às 19h06, no plenário Alfeu José Sebel, da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 9ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Douglas Gabriel Pitt, secretariada pela vereadora Marta Pis Volkmer, e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Abertos os trabalhos, procedeu-se à leitura da síntese da ata da sessão ordinária anterior, contendo apenas o resultado das votações, a qual, estando conforme, foi aprovada por unanimidade, obtendo 8 votos. Ato contínuo, conforme a ordem do dia, foram apreciados o projeto de lei número 33, de 22 de maio de 2026, que autoriza a abertura de crédito especial e de outras providências, assim como o projeto de lei número 34, de 22 de maio de 2026, que institui o Organismo de Políticas para as Mulheres, OPM, no âmbito do município de Campina das Missões e de outras providências. As referidas matérias foram ambas aprovadas por unanimidade, cada qual contabilizando 8 votos favoráveis. Registra-se que ao projeto de lei número 34, de 2026, foi apresentada e aprovada igualmente por 8 votos, uma emenda modificativa promovendo a renumeração de capítulos do projeto, de modo que os capítulos 4, 5, 6, 7, 8 e 9 passem a vigorar respectivamente como capítulos 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esgotada a pauta, às 19h33, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, convocando-os para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 22 de junho do corrente ano, às 19h, e declarando encerrados os trabalhos. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 8 de junho de 2026. Vereadora Marta Pis Volkmer, primeira secretária, e vereador Douglas Gabriel Pitt, presidente. Está em discussão a ata, com a palavra aos vereadores. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata da 9ª sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por 8 votos. Solicito a secretária da mesa, a vereadora Marta Pis Volkmer, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 10ª sessão ordinária, 22 de junho de 2026. Projetos de lei, Poder Executivo. Projeto de lei número 35, de 3 de junho de 26, autoriza o Poder Executivo Municipal contratar professor ou professora temporariamente para atender excepcional interesse público e dá outras providências. Projeto de lei número 36, de 03 de junho de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar contrato temporário para atender excepcional interesse público. Requerimentos. Proposição da iniciativa do vereador Ademir Afonso Grunitsky, da bancada do Partido Liberal. Proposição da iniciativa do vereador Vanderlei Luiz Arnold, da bancada do Partido Movimento Democrático Brasileiro. Proposição da iniciativa do vereador Douglas Gabriel Pitt, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Pedido de informações da iniciativa conjunta dos vereadores das bancadas do Partido dos Trabalhadores e Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 19 de junho de 2026, vereador Douglas Gabriel Pitt, presidente. Solicito à secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e dos projetos de lei de autoria do Executivo recebidas. Sendo que a gente, então,
Conforme os projetos estão no site da Câmara e também já estão de posse de todos os colegas vereadores e vereadoras, a gente vai ler só o número do projeto e o assunto, então, que fala. Correspondências recebidas. Ofício circular número 0826, oriundo da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, informando o recebimento de recursos financeiros do orçamento do Governo Federal, através de emendas parlamentares especiais, na modalidade emenda PIX, da iniciativa do deputado Bibo Nunes, no valor de R$ 398 mil, destinados para a continuidade da implantação de espaço urbano temático da Rua Uruguaiana, estilo russo, bem como do deputado Osmar Terra, também no valor de R$ 398 mil, referente à pavimentação do trecho da estrada vicinal na linha Paca Norte e linha Buriti Sul. Ofício número 913 de 2026, proveniente do Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional, informando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 329.191,32, conforme cronograma de desembolso do convênio que se encontra numerado na referida correspondência. Ofício número 1517 de 2026 da Caixa Econômica Federal, informando o repasse de recursos financeiros no valor de R$ 389.864, destinado para a readequação do acesso ao Centro de Tradições Gaúchas do município de Campina das Missões, com aporte a título de contrapartida no valor de R$ 10 mil, e o e-mail da Câmara dos Deputados informando acerca dos recursos do orçamento da União pagos, bem como as transferências constitucionais efetivadas ao município de Campina das Missões, atinentes ao mês de maio do ano de 2026, bem como a totalidade desses recursos no período de janeiro a maio do corrente ano. Projeto de Lei número 37, de 18 de junho de 2026. Dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio de previdência social dos servidores efetivos do município de Campina das Missões. Projeto de Lei número 37, encaminho para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de Lei Complementar número 02, de 18 de junho de 2026, que estabelece o plano de benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do município de Campina das Missões. Projeto de Lei Complementar número 02, de 18 de junho de 2026, encaminho para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de Lei Complementar número 03, de 18 de junho de 2026. Altera a Lei Municipal número 991, de 10 de julho de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Campina das Missões. Projeto de Lei Complementar número 03, encaminho para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está aberto o espaço para comentários a respeito das correspondências e projetos lidos. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Márcio. Cumprimentar o presidente da casa, colegas vereadores, colegas vereadoras, cumprimentar funcionários da casa, também cumprimentar a Aline, fiscal do município, e também cumprimentar pessoas que estão assistindo pelo Facebook. Venho aqui agradecer a emenda do Osmar Terra, no valor de 398 mil, que será destinada para pavimentação e futuramente asfalto na comunidade da linha Paca Norte e também pavimentação entre o asfalto e até a reciclagem do Pupo. Parabéns ao Osmar Terra por mais uma vez ajudar o nosso município. Seria isso, presidente. Está aberto o espaço.
Ninguém mais querendo se manifestar, então abro o espaço de 2 minutos para manifestações individuais dos vereadores. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Luciano. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa. Cumprimentar também a Aline, que está assistindo presente aqui no plenário, e também as pessoas que nos assistem através do Facebook. Senhor presidente, colegas vereadores, quero falar sobre esporte. Nós tivemos no final de semana, no último final de semana, na sexta-feira, as finais da Taça Campina de futsal aqui em Campina das Missões, campeonato organizado pelo nosso município, coordenado pelo Paulo, pelo Darcy. Então, essa competição que é organizada pelo município de Campina das Missões. E na sexta-feira, aí, depois de muitos dias de competições, nós tivemos as finais. Parabenizar a administração pela competição, pela organização desse grande evento esse que contou com a participação de diversos municípios da nossa região. Foram 46 equipes participantes dessa competição, 694 atletas envolvidos diretamente na competição. E tivemos as finais aí, dignas de finais, jogos, apenas o primeiro jogo, que foi um placar mais elástico, mas os demais jogos, todos eles decididos nos detalhes. Parabenizar as equipes campinenses que participaram da competição, aquelas que ficaram pelo caminho, mas também as equipes que chegaram nas finais e conseguiram aí se sagrar campeã dessa competição. Nós tivemos na categoria Master a equipe vice-campeã da cidade de Salvador das Missões, a equipe da Fucoper. Campeão na categoria Master foi a equipe do São Paulo, H-Pharma, Clóvis Bebidas, ali de São Paulo das Missões. Nós tivemos o artilheiro da competição aqui de Campina das Missões, mas jogando por São Paulo, o Fábio. O craque da competição também foi de Campina das Missões, o Cune. Na categoria Sub-20, nós tivemos a equipe de Campina das Missões, campeã na categoria Sub-20, a equipe do DAF aí, comandada pelo Diego, com os meninos aí Sub-17, Sub-18 jogando por Campina das Missões nessa categoria. Dá um destaque aí para o atleta destaque da competição, o atleta foi o atleta Pedro Susba, que joga na equipe do DAF aí, que foi equipe campeã. Venceu a equipe de Pirapó nos pênaltis. Na categoria veteranos, nós tivemos campeão a equipe do Godoense, Guarani, uma junção entre Campina das Missões e Cândido Godói, com alguns atletas convidados. Nós tivemos a defesa menos vazada também, foi da equipe de veteranos da equipe do Godoense, Guarani. O craque da competição foi o Marcelo Rendes, da equipe do Godoense, campinense também. E na categoria livre, o jogo principal da noite, uma grande decisão, digna de duas grandes equipes. Eu tenho que sempre puxar a brasa para o nosso assado, para Campina das Missões, presidente, porque a equipe do Caxias foi abraçado pela comunidade campinense e lotaram o ginásio. O pessoal de São Paulo das Missões não deixou barato também e veio em peso, duas grandes torcidas, nenhum episódio entre elas e nem no jogo um episódio que fosse necessário a arbitragem parar jogo por causa de brigas entre torcidas ou entre jogadores. Digno de final. Defesa menos vazada da competição ficou com Campina das Missões, com a equipe do Caxias, Roberto e o Vini. Artilheiro da competição ficou com o atleta que jogou pelo Cruzeiro de Campina das Missões. O craque da competição foi o Alex, que jogou pelo Caxias. E vice-campeão, então, a equipe do Operário. E campeão aí na categoria livre, a equipe do Caxias. Dá os parabéns aí ao presidente Ali, da equipe do Caxias, que é um dos fundadores dessa equipe. Meninos que começaram treinando com 5 anos, estão jogando até hoje junto. Demonstrando, presidente, para finalizar, a importância de valorizar o esporte desde cedo. A importância de valorizar as categorias de base. Nessa equipe do Caxias, nós tínhamos pelo menos 90% dos atletas aqui de Campina das Missões. Então, parabéns ao Caxias, parabéns também, mais uma vez, aí à administração municipal por acreditar no esporte e por apoiar essa grande competição. Seria isso, senhor presidente. Está
Aberto o espaço. A palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ademir. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, a fiscal Aline e o pessoal que nos assiste em casa. Mais um grande evento, então, organizado pela administração através do CMD, coordenados pelo Paulo e pelo Darcy, né? Parabenizá-los por este grande evento. E no esporte nós temos campeões, mas todos no esporte todos ganham, né? E aproveitar também, parabenizar os campeões e parabenizar também o colega vereador Luciano pelos títulos alcançados como professor, né? Como técnico. Seria isso. Está aberto o espaço. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Marta. Inicialmente, cumprimento a todos os colegas vereadores, aos colaboradores da casa e também às pessoas que nos acompanham através das redes sociais e também a Aline, lá, conterrânea da nossa comunidade. Eu aproveito o espaço para dar os parabéns para a entidade da Emater, que na última sexta-feira a gente participou aqui da reunião que juntou os beneficiários do programa Terra Forte. Terra Forte é um programa que iniciou no ano passado e agora ele foi concluído dos primeiros 17 beneficiários dos 52 contemplados no nosso município. E dentre desses, então, eles têm um recurso de 30 mil para fazer as compras, principalmente de insumos para melhorar a produção agrícola. Insumos quer dizer recuperação de solos. Então, é um programa que vai incentivar ou alavancar a produção, principalmente dessas propriedades, e que elas vão se tornar também modelos ou exemplo, ou pelo menos abrir as portas para o pessoal conhecer algumas questões, inclusive dos benefícios desse programa Terra Forte. A gente precisa dar os parabéns pela equipe da Emater, porque eles realmente se esforçaram. Eu sei que é um trabalho muito assíduo, porque ele envolve muita burocracia, e desde a coleta da terra para fazer análise do solo, que inclusive uma leitura que se faz que o nosso solo ele é extremamente compactado. Isso também nos dá um pouco informações de como é a constituição do nosso solo a nível do município nesse sentido. Então, é um programa muito bom, reforço a dizer isso, são mais de 1.600.000 recursos que vai entrar no município, e desde o início esse programa é dividido em 3 etapas. E a primeira etapa, então, os primeiros 17 beneficiários, eles agora estão de posse do cartão com esse valor, inclusive é o cartão do Banrisul, onde eles podem efetuar as suas compras conforme os projetos elaborados pelo pessoal da Emater. Então, dizer a esse pessoal que realmente faça um bom proveito desse recurso através do programa do governo do Estado. Está aberto o espaço para manifestações individuais. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Daltro. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, também o pessoal que está no auditório nos assistindo, os funcionários da casa, quero endossar as palavras do colega vereador Luciano e parabenizar as equipes que fizeram essa digna final da semana passada aqui no Colégio Santa Isabel. Parabéns a todos, em especial ao Caxias, eu sou torcedor do Caxias também, então parabéns à equipe do Caxias e às demais equipes. E fazer um registro também, que nós estamos essa semana na semifinal do Campeonato de Bochas Interiorano de Campina das Missões. 4 equipes chegaram às semifinais. E o fato que chamou a atenção, 3 equipes estão aqui por detalhes. A equipe da Níquel Norte classificou por uma bocha, não uma vitória, uma bocha de diferença, de 3 jogos, 1 ponto. Aliás, 2 pontos, uma bocha. A da Ressaca por 2 bochas.
e a da Pacasul também por 2 bochas. Então foi por detalhes. E as equipes que estão lá estão por mérito. Mas se a equipe adversária também, se estivesse lá, também não seria injusto. Então, para vocês verem a paridade desse campeonato. Eu, mais uma vez, como sempre, participei pela F, onde a nossa equipe, alguns anos atrás, nós só participávamos do campeonato. Hoje nós estamos competindo. E também fomos infelizes, nós não nos classificamos por 2 bochas. Então, eu quero desejar boa sorte a Nick Norte, a Nick La Ressaca e a Pacasul, e que vença a que tenha mais sorte ou que soma mais pontos e mais bochas, enfim, isso faz parte. Seria isso, senhor presidente. Está aberto o espaço para manifestações. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Luciano. Só para colaborar com o vereador Daltro ali sobre esse campeonato, né, de bochas interiorano, né, que é um campeonato que é novidade aqui em Campina das Missões também, né? Ele aconteceu no ano passado e deu certo, e o pessoal do CMD deu continuidade nesse ano. E ele é um campeonato que movimenta muito o interior. Eu participo do grupo da Pacasul, né, estou junto lá com o grupo da comunidade lá, e o que só se fala nesse momento é sobre o campeonato interiorano de bochas. O pessoal está conectado e ligado ao campeonato 100% mesmo. Então é um campeonato que veio para ficar e que está motivando, né, os jogadores de bocha do interior, porque ele é um campeonato muito parelho, né, porque ele é entre sócios das comunidades. Então facilita nesse quesito aí a participação de todos da comunidade. Envolve desde o vovô ao neto participando deste evento aí. Seria isso, senhor presidente. Está aberto o espaço. Ninguém querendo se manifestar. Quero também fazer das palavras do vereador Luciano Dodalto, parabenizar todas as equipes que participaram dessa grande final desse campeonato na última sexta-feira. E também parabenizar as equipes campeãs, as equipes vencedoras. Também quero te parabenizar, colega Luciano, pelo carinho e pelo apreço que o colega tem pelo meu afilhado, meu sobrinho Felipe. Chega a me arrepiar o pelo quando eu preciso falar isso, e eu preciso te falar ao público, porque é um menino que eu tenho o maior carinho também, como com certeza o colega Luciano tem. Ele, apesar das dificuldades que ele está passando, ele se esforça e gosta de ir nos treinos que o Luciano dá os treinos para eles, né? E também todas as crianças que o Luciano treina, com certeza, tem um carinho especial pelo Luciano. Mas o Felipe é um parênteses aí que a gente tem que fazer, porque precisa do nosso respeito, do nosso carinho. E o Luciano, então, ele tem como parceiro agora, ainda mais depois de sexta-feira, das fotos, medalha que o Luciano deu para ele. É uma gratidão muito grande que ele tem por ti, Luciano. E com certeza o Luciano faz esse trabalho e não cobra nenhum centavo da família ou sequer para dar esses treinos a essas pessoas. E isso não é por causa de política. Isso é por causa da saúde, por causa que essas pessoas precisam do esporte. Esporte, nem sempre digo, é saúde. E o Luciano, então, demonstra o maior carinho por essas crianças. Então, como ninguém mais quer se manifestar, passamos agora para a apreciação dos projetos de lei constantes na ordem do dia. Iniciando pela discussão e votação do projeto de lei número 35, solicito a leitura do parecer da comissão. Parecer número 35 de 19 de junho de 2026. Projeto de lei número 35 de 3 de junho de 2026,
autoriza o Poder Executivo Municipal contratar professor, professora temporariamente para atender excepcional interesse público e dá outras providências. Parecer. Considerando que o Executivo busca autorização para a realização a contratação temporária de um professor ou professora de ensino fundamental de séries finais para ministrar a disciplina de ciências com carga horária de 22 horas semanais, visando suprir a necessidade decorrente do afastamento da servidora titular do cargo para o exercício da função de diretora escolar. Considerando que, na justificativa da matéria, o Executivo informa que a medida se mostra necessária para assegurar a continuidade das aulas da disciplina de ciências, evitando prejuízos ao atendimento dos alunos da rede municipal de ensino e ao cumprimento do calendário escolar. E considerando que o projeto prevê contratação por prazo de até 12 meses, prorrogável por igual período, mas que a necessidade apresentada está vinculada ao atendimento do ano letivo em curso, razão pela qual esta comissão apresenta emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 1º, conferindo-lhe a seguinte redação. Parágrafo único. A presente contratação é de caráter emergencial e de excepcional interesse público, será feita pelo prazo de até 6 meses, mediante utilização dos classificados por ordem de aprovação do último concurso público ou por meio de processo seletivo específico, caso o cargo pretendido não tenha concursados aprovados ou a listagem exigente não seja suficiente. Razões pelas quais esta comissão, com a emenda proposta, é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, 19 de junho de 2026, Daltro Luiz Bastos, presidente, Marta Volkmer, relatora, Aline Raquel Dresch, secretária. Está em discussão o projeto de lei número 35, com a palavra aos vereadores. Ninguém querendo se manifestar, já coloco em votação a emenda proposta. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Emenda aprovada por 8 votos. Coloco em votação o projeto de lei número 35, já alterado pela emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 35, aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 36. Parecer número 36, de 19 de junho de 2026. Projeto de lei número 36, de 3 de junho de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar contrato temporário para atender excepcional interesse público. Parecer. Considerando que, por meio do projeto de lei em exame, o Poder Executivo busca autorização para prorrogar por até 6 meses a contratação temporária de um professor de História, autorizado pela Lei Municipal número 3.449, de 23 de dezembro de 2025. Considerando que, em atenção à justificativa que acompanha a matéria, argumenta-se que a necessidade da prorrogação decorre do fato de o servidor titular do cargo a permanecer exercendo a função de vice-diretor escolar e impossibilitando seu retorno às atividades docentes durante o período letivo. E, considerando que a medida visa assegurar a continuidade das atividades pedagógicas, o cumprimento do calendário escolar e a regular prestação de serviço público educacional aos alunos da rede municipal de ensino, razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, 19 de junho de 2026. Daltro Luiz Bastos, presidente, Marta Volkmer, relatora, Aline Raquel Dresch, secretária. Está em discussão o projeto de lei número 36, com a palavra aos vereadores. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 36. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 36, aprovado por 8 votos.
Passamos agora para a leitura, discussão e votação dos requerimentos que constam na ordem do dia. Solicito a leitura da primeira proposição apresentada. Proposição. O vereador que esta subscreve do Partido Liberal, PL, requer nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja oficializada a correspondência ao escritório regional do DAIR, solicitando ao órgão que proceda à instalação de redutores de velocidade na ERS 165 nas imediações do Salão da Comunidade Associação Godoy Centro, no município de Campina das Missões. Campina das Missões, 16 de junho de 2026, Ademir Afonso Grunitsky. Justificativa. Senhor presidente, nobres pares, a proposição ora apresentada tem por objetivo promover maior segurança aos usuários da ERS 165, especialmente nas imediações do Salão da Comunidade da Associação Godoy Centro, local que registra significativa circulação de moradores, veículos e pessoas que participam das atividades comunitárias desenvolvidas naquela localidade. Cumpre destacar que, após a pavimentação da referida rodovia, houve um aumento considerável de fluxo de veículos que transitam pelo trecho, bem como da velocidade empregada pelos condutores. Tal situação tem gerado preocupação à comunidade local, tendo em vista o elevado risco de acidentes decorrentes do tráfego intenso e da velocidade excessiva desenvolvida pelos veículos. Ressalta-se ainda que neste trajeto da IRS 165 já ocorreram diversos acidentes graves, inclusive com registro de vítimas fatais, circunstância que evidencia a necessidade de adoção de medidas preventivas e de segurança viária por parte do órgão competente. Dessa forma, a instalação de redutores de velocidade mostra-se medida necessária e adequada para reduzir a velocidade dos veículos, aumentar a segurança dos usuários da rodovia e preservar vidas, atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores da localidade e de toda a comunidade campinense. Por estas razões, espera-se o apoio dos nobres vereadores para a aprovação da presente proposição. Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ademir. Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma proposição sendo encaminhada ao DAIR. Conforme outros pedidos já para reforma, né, tapa-buracos, a falta de sinalização, né, conversando com vários munícipes, que já alegam, vamos dizer, que todas as curvas praticamente de Santa Rosa para cá, São Paulo das Missões, todas as curvas praticamente, as externas jogam para fora. E daí, em cima disso, ainda não ter sinalização, né? Conforme a gente já havia pedido. Curvas perigosas, né, que praticamente, na Butia Norte nós temos praticamente um L, não chega a ser uma curva, né? E sem sinalização nenhuma, né? A curva das Bananeiras não é diferente. Das curvas das Bananeiras, um caminhão carregado, ou mesmo não carregado, quem não conhece lá, ele sempre acaba invadindo a outra pista, né? Mas dessa vez a gente foi procurado por moradores lá da Godoy Baixa, Godoy Centro, e que alegam lá que é muito arriscado, muito perigoso, né, que estão pedindo providências também para algum redutor de velocidade, e identificar também com placas de sinalização, né. Já tivemos acidentes fatais, assim como aqui, lá também, e nós estivemos já em conversa com um colega vereador de Godoy também, o Francisco Brown, né, eles também já haviam sido procurados por aquela comunidade, né, para resolver esse problema, e eles foram procurar o escritório do DAIR regional, e eles simplesmente alegaram que não tem recurso, sem recurso nenhum para socorrer a comunidade. E até eles sugeriram, né, uma lombada eletrônica, né, já que não poderiam botar quebra-mola, porque lá no salão aí seria uma subida, né? E só que eles alegam que não tem recurso.
que os municípios, se quisessem investir, poderiam fazer e eles iam seguir monitorando. Então, né? Eles iam ficar só com o recurso de multa, caso houvesse, né? E em caso de quebra-mola, algum taxão, não seria necessário bem em frente à comunidade, poderia ser aí na divisa dos municípios, né? Que não é subida para nenhum lado, né? Mas fica mais um registro, a gente já sabe, já de antemão sabe que dificilmente nessa gestão aqui do governo do estado vai ser atendido. Vamos ter que tentar na próxima gestão, né? E como sempre, os homens estão lá agora para fechar o calendário e receber o salário, né? Infelizmente. Seria isso a nossa proposta. A gente pede a aprovação da proposição. Está em discussão a proposição. A palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Daltro. Inicialmente quero parabenizar o colega vereador Ademir pelo pedido e te dizer boa sorte, Ademir. Porque esses caras do DAER, me desculpe, e que bom se tivesse alguém ligado ao DAER que estivesse nos assistindo. Se eles tivessem preocupação com segurança, o mínimo que eles iam fazer é fechar os buracos aí da 307. Eu arrebentei um aro, uma roda do meu Uno esse final de semana. Ali já é um buraco emendado no outro. E eu estive pessoalmente no DAER no ano passado e fui iludido, me mentiram. São os mentirosos. São mentirosos, sim. Mentiram como mentem para vocês. E essas proposições, nós já enviamos dezenas, eu acho que centenas até, desde que eu trabalho, desde que eu sou vereador nessa casa. Até hoje nós não recebemos uma resposta. Eu tenho minha dúvida se eles lêem essas correspondências que nós enviamos. Eu acredito que não, porque é um descaso total. E como o colega vereador Ademir falou, lá já deu acidentes fatais, com mortes, e não foi nenhum nem dois, apesar de ser uma rodovia nova. Ainda há poucos dias atrás estive lá no velório do meu amigo alemão, que morreu num acidente de trânsito. Então, o que eu posso te dizer a você e à comunidade, enfim, a todas as pessoas que lá circulam, assim como eu, passo semanalmente lá, que tenhamos sorte. Só isso, colega vereador Ademir. Está em discussão a proposição. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Aline. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, público da plateia, pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais. Parabenizar Ademir pela proposição. Como o Daltro disse, né, apesar que a gente às vezes não é atendido, mas a tentativa sempre é válida, né? A gente vai tentando. E torcer que sejamos atendidos e pela nossa parte a gente está fazendo, né? E pela importância da matéria, peço endosso em nome do partido. Endossas concedido. Está em discussão a proposição. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Luciano. Inicialmente, parabenizar o vereador Ademir pela iniciativa. E vereador Dalton, um tempo atrás, eu até estava com o pé atrás, eu até pensei, não, mas o vereador Dalton não está certo. É porque eu estive lá no DAER também. E, olha, realmente, é uma falta de respeito, de consideração com as pessoas, com o trabalho que a gente faz, porque é aqui que a comunidade procura. Não tem como as pessoas daqui sair até Porto Alegre procurar o pessoal do DAER, até porque nem vão ser recebidos, né? E hoje eu preciso dizer que eu concordo com o vereador Daltro que o tamanho descaso que o DAER vem tendo com nossa região. E os buracos começaram só a aumentar. Daqui para frente, nesse quesito aí, a coisa está bem complicada mesmo. Mas, vereador Ademir, vamos torcer, como disse o vereador Daltro, para que aconteça que a sua proposição primeiro seja lida e depois que seja realizada. E pela bancada do MDB, peço o endosso da matéria. Endosso concedido. Está em discussão a proposição.
Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Claudemar. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, cumprimentar a Aline, que está presente hoje na sessão, cumprimentar colaboradores da casa e também todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Ademir, como seria bom se nós tivéssemos departamentos de Estado que fossem eficientes, e o Odair não é único na ineficiência. Daria para dizer que é quase que inexistente, porque a única coisa que serve mesmo é pegar salário. Infelizmente. E assim nós temos, colegas, muitos outros setores de Estado que são totalmente ineficientes. Que servem de quê? Verdadeiros cabides de emprego. Aí juntam os seus pares, colocam em seus cargos para favorecer meia dúzia e para ter ganhos única e exclusivamente políticos. Uma pouco de uma vergonha. Lamentável. Lembrando uma questão bastante simples, que é o seguinte, que medidas como essa que o colega Ademir propôs, que realmente é importantíssimo, Ademir, né? Elas financeiramente são muito mais viáveis do que qualquer custo de acidente. O custo por acidente, por vítima, ele é elevadíssimo. Porque ele não se limita única e exclusivamente a chegar, aliás, as equipes chegarem no local e recolher a vítima. Tem uma série de situações depois que fazem com que se torne algo extremamente oneroso. Sem contar que tem outra. E a perda para a família? E a perda para a família? Então nós temos muitos pontos, tem esse, enfim, tem N aí pela região, pelo estado inteiro, que eu confesso para vocês que são verdadeiros lugares que poderiam ser batizados de estradas da morte, assim como nós já temos alguns pontos conhecidos dessa forma. E é lamentável que nós tenhamos que esperar, né, que as mortes se tornem, né, frequentes para daí então pensarem se vão ou não fazer algo. É lamentável. É lamentável. Mas, infelizmente, esse é o cenário, para você ter uma ideia. Daí a gente pega a situação de, há pouco tempo atrás, inclusive, o governador estar pensando em destinar recursos do Estado para o Carnaval do Rio de Janeiro. Não é de chorar uma situação dessas aí? É, né? Não tem fundamento, mas cada um, né, elege as suas prioridades. Pena que, por vezes, a prioridade não é a população em geral, né? Outra situação também, eu tive uma situação ali na descida, inclusive do salão, tá? Fiquei sabendo por moradores, inclusive, não era do meu conhecimento, até porque senão eu teria cuidado um pouco mais além do que eu já estava cuidando, né? Mas ali um cruzador de capivara. Aí na Baixada do Salão, cruzador de capivara. Fiquei sabendo uma noite ali que tinha muita sedação, que realmente eu não teve que fazer, acabei pegando a bichinha, coitada, né? Realmente, então, mas é para trazer informação realmente, porque eu realmente também não sabia, né, da situação de poder ser um cruzador de capivara e ali diz que tem bastante. Diz que é impressionante, né? Então exige mais atenção ainda dos motoristas aí para que não aconteçam acidentes, inclusive por causa dos animais que têm seu habitat naquela região ali, tá bom? Seria isso, presidente, né? Está em discussão a proposição? Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Marta. Em nome do Partido dos Trabalhadores, peço o endosso a essa proposição. Endosso concedido. Está em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Primeira proposição aprovada, então, por 8 votos. Solicito a leitura da segunda proposição apresentada. O vereador que esta subscreve do Partido Movimento Democrático Brasileiro requer nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa que seja oficializada a correspondência ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando que o município, através do setor de trânsito, promova a instalação de placas de sinalização de trânsito nas estradas do interior do município, especialmente nas vias principais de maior circulação de veículos, contemplando prioritariamente placas de pare, indicação de via preferencial e demais sinalizações necessárias
para garantir maior segurança aos usuários das vias rurais. Campina das Missões, 16 de junho de 2026, vereador Vanderlei Luiz Arnold. Justificativa. Senhor Presidente, nobres pares, a proposição que ora submetemos à elevada consideração do plenário desta Casa visa proporcionar maior segurança aos motoristas, agricultores, moradores e demais usuários das estradas do interior do nosso município, mediante a implantação de sinalização adequada nos principais entroncamentos e cruzamentos existentes. Atualmente, em diversos pontos da malha viária rural, verifica-se a ausência de placas que indiquem a preferência de passagem, situação que gera dúvidas aos condutores e aumenta significativamente o risco de acidentes. A instalação de sinalização vertical, especialmente placas de pare e de identificação de vias preferenciais, contribuirá para a organização do trânsito, prevenções de sinistros e orientação dos usuários das vias. Além disso, a adoção desta medida também busca resguardar o município de eventuais questionamentos e responsabilidades decorrentes da falta de sinalização em vias públicas, especialmente em ocorrências que possam estar relacionadas à inexistência ou insuficiência de indicação adequadas nos locais de cruzamento. Como exemplo da necessidade desta ação, cita-se o entroncamento das estradas localizado próximo à residência da senhora Ana Rolleder, nas proximidades da Gruta Nossa Senhora de Lourdes, onde atualmente não há sinalização que permita identificar qual é a via preferencial, gerando insegurança e riscos aos condutores que transitam pelo local. Acreditamos que sejam desnecessárias maiores considerações para justificar a presente proposição. Por esta razão, esperamos que a mesma conte com o indispensável apoio dos nobres pares. Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, presidente. Já passa a palavra para o vereador Vanderlei. Cumprimentar o presidente, cumprimentar os vereadores e vereadoras, cumprimentar os funcionários da casa, cumprimentar a Aline, que nos acompanha no plenário, cumprimentar o pessoal que nos acompanha pela rede social, pelo Facebook. Bom, como já tivemos também uma proposição sobre trânsito, fui procurado por munícipes de Campinas que estão preocupados, que se sentem inseguros, não sabendo quais as preferenciais. A maioria do pessoal do interior daqui sabe, mas a maior preocupação é com o pessoal, caminhões que transitam, como nós temos muito caminhão transitando no interior agora, tanto para recolhimento de leite, para granjas, né? E esse pessoal, a maioria das vezes, não se faz, que não sabe, ou mesmo não sabe. E daí o pessoal ficou meio assustado. Pus como exemplo essa ali da senhora Ana Rolleder, que é uma via, ela é bem complicada, é uma bifurcação, dos dois sentidos, é de alta velocidade e seria bom. Claro que a placa não justifica totalmente para não dar acidente, mas já previne e até, como foi justificado, já tira um pouco a responsabilidade do município também, que pode ser, não digo penalizado, mas pelo menos já identificou, essa via é preferencial, essa aqui pare. Tem várias assim, não seriam necessárias, seria melhor fazer um estudo, mas são várias assim que eu observei. Depois que fui meio alertado, a gente também não dá condição, passa e não percebe. Mas fui questionado e fui mesmo andando e percebendo como é que funciona isso aí. Mas seria de grande valia se isso fosse realizado. Por isso que eu peço o apoio dos vereadores para essa proposição. Está em discussão a proposição. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Daltro. Parabenizar ao colega vereador Vanderlei pela indicação. E eu já havia feito um pedido semelhante, parecido, mas diferente do teu.
que foi a indicação da localização das comunidades. Não foi atendido, mas não faz mal também. O mais importante do que a localização a gente pode colocar hoje no GPS, enfim, você pode perguntar, e as pessoas não se negam de dar orientação, mas com relação à sinalização, aí não tem como adivinhar. Ninguém tem bola de cristal no bolso para saber qual é a preferencial. E muitas vezes a gente fica na dúvida, e ali na gruta é um dos locais. Então, Vanderlei, esse teu pedido, e eu tenho certeza que ele vai ser atendido, pela importância dele e pelo baixo custo que isto vai representar para o município. Secretaria de Obras, certamente, vai atender esse teu pedido e vai fazer com que o trânsito flua mais, que tenha mais mobilidade, principalmente mobilidade rural, porque aqui na cidade a maioria está sinalizado. Então, parabéns aí pela indicação e tenho certeza que isso aí não vai ser difícil e vai ser atendido e vai ser pro bem de todas as pessoas que circulam no nosso interior. Está em discussão a proposição. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Luciano. Primeiramente, parabenizar o vereador Vanderlei pela proposição. A gente sabe da importância da sinalização e cito aqui, colegas vereadores, as estradas que ligam a Caraguatá, indo pela Comandaí e pela Meloni. Eu acho que talvez é uma das que mais causa confusão nos motoristas que circulam indo a Salvador das Missões. Quem vai pela Comandaí ou quem vai pela Meloni. Realmente, ali não se sabe quem é a preferência. Então, talvez ali uma placa designando uma preferência dessa ou daquela estrada vai facilitar. Então, nesse sentido, eu acho que a questão das placas, e como o vereador Dalto falou, eu acredito que a administração vai acatar e vai acabar, eu acho que primeiramente fazendo um levantamento dos locais, que é o mais importante, para depois fazer uma sinalização mais adequada. E pela importância da proposição, pela importância da matéria, pela bancada do MDB, eu peço o endosso. Endosso concedido. Está em discussão a proposição. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Claudemar. Eu lembro que difícil associar a questão de cronologia de tempo, mas foram colocadas algumas placas de identificação, de citação de comunidades e inclusive algumas de alerta de preferencial, né? Isso inclusive também das gestões anteriores, né? Também foram colocadas, mas aí você sabe como é que funciona no mundo dos bagaceiros, né? Sabe como é que funciona, infelizmente, tem isso aí. E essas placas simplesmente ou desapareceram ou foram quebradas e assim vai indo, sabe? Mas pela importância da matéria, peço endosso, né? Lembrando uma questão bastante interessante e também importante, que é que na dúvida pare. Na dúvida parte, né? Nós temos também muitos pontos realmente aí que são bastante complicados, assim como vocês comentaram, mas de qualquer forma o cuidado, mesmo estando na preferencial, é importantíssimo, né? Sinalização, logicamente, ela ajuda bastante, mas por si só, né, complementando a frase do Vanderlei, não é o suficiente se não tiver cuidado por todas as partes, né? Mas de qualquer forma, eu peço endosso o nome do partido. Endosso concedido. Está em discussão a proposição. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Márcio. Com a palavra, presidente da casa, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa e as pessoas que estão assistindo aí. Parabéns, Vanderlei, pela proposição. Uma questão que já foi, que o Dalto falou, foi feito, foi pedido, mas nós temos um problema também hoje grande no nosso interior, principalmente do lado de lá, que muitas vezes Douglas, que é funcionário público, já teve que socorrer, várias vezes também poderia ter placas de indicação, que nem caretas, que vão muito para o lado da Placa Norte. Salão Comercial Perini, hoje, quem vem de fora não sabe, não. E daí se atracam ali para cima e cada vez fica empenhado. Então, eu acho que podia ser mudado, que nem o Vanderlei falou, foi boa, aí ajuda bastante o trânsito no interior, principalmente ali no Valdir Lebo também, que chega ali, nenhuma placa indicando para que lado. Então, assim, poderia ser feita uma placa também
indicando as caretas em direção pela Sempeixe, quando vão para o Bacanora. Seria isso, presidente. Está em discussão a proposição. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Marta. Parabéns, Vanderlei. E pela importância da matéria, peço o endosso da proposição. Endosso concedido. Está em discussão a proposição. Ninguém mais querendo se manifestar, então quero também te parabenizar, colega vereador Vanderlei, por essa proposição. Fiz também, já por 2 ou 3 oportunidades, proposição parecida com essa, mas pedindo para que fosse colocar placa aqui, então, essa bifurcação depois da gruta, e também depois lá no outro lado, que dá também acesso à comunidade da linha Pacaçu. Então, até hoje, não foi colocada essas placas ainda, mas com certeza, como o Dalton falou, esperamos em breve que aconteça isso, porque é pro bem da comunidade, e com certeza, quando você fala em sinalização de trânsito, você fala em segurança. E também, já aproveitar, colega Luciano, de repente, o colega esqueceu, a gente poderia pedir um adendo nessa proposição aqui para que fosse colocado placa lá então nessa... É geral. Ah, já pediu todas? Tá bem. Então, retiro que eu... Desculpe aí. Então, mais uma vez, te parabenizar pela proposição. Alguém mais quer se manifestar? Ninguém mais quer se manifestar? Já coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Segunda proposição, então, aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da terceira proposição apresentada. O vereador que esta subscreve da bancada do Partido dos Trabalhadores requer nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja oficiado ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que, através do setor responsável, proceda à abertura da continuidade da rua Itaqui, no trajeto compreendido entre as residências dos senhores Nelson Weber e Rogério Krever, observando as medidas e exigências previstas na legislação municipal vigente. Campina das Missões, 17 de junho de 2026, vereador Douglas Gabriel Pitt. Justificativa. Ao apresentarmos esta matéria, estamos buscando atender uma importante demanda dos moradores daquela região do município, proporcionando melhores condições de mobilidade urbana e acessibilidade. A abertura da continuidade da rua Itaqui, no trecho compreendido entre as residências dos senhores Nelson Weber e Rogério Krever, contribuirá significativamente para a melhoria do trânsito de veículos naquela região, criando uma nova alternativa de circulação, proporcionando maior fluidez ao trânsito. Além disso, a medida facilitará o deslocamento dos moradores da área, reduzindo percursos e garantindo mais praticidade, segurança e comodidade no acesso às suas residências aos demais pontos da cidade. Diante dos benefícios que a referida obra proporcionará à comunidade, buscamos o indispensável apoio dos demais colegas para a aprovação da presente matéria. Nesse momento, passo a presidência para o vice-presidente, vereador Vanderlei Arno. Assumo a presidência e já ponho à discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Douglas. Cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, público que nos assiste através das redes sociais, do Face da Câmara, também nossa colega Aline, que está ali no plenário. Uma reivindicação, então, dessa quadra da rua Itaqui, que, como eu coloquei ali na proposição, que essa quadra fica entre a residência do Nelson Weber e também do Rogério Krever, que é logo descendo a Cotirosa reto para baixo, a primeira à esquerda. Então, essa quadra ela está no mapa, mas ela não está aberta. Falta de colocação de uma tubulação lá e posterior a abertura dela na medida certa e
A rua Itaqui, ela já tem um tempo atrás uma quadra dela passada por pavimentação nova, uma quadra está quase finalizada a pavimentação, e não por essas duas quadras estar pavimentada, a gente está aqui para pedir essa proposição e abertura, então, dessa rua aí, desse trecho, que então compreende essas duas residências aí, que é uma quadra, na verdade. Essa quadra aí, depois da aberta, com certeza, colocação da tubulação que lá precisa, um posterior encascalhamento da mesma, já mudaria totalmente, daria trânsito e fluxo de veículos poderia passar normal por ali, e com certeza dando melhor qualidade de vida para os moradores que lá residem. Temos moradores que com certeza têm terrenos lá que dão em frente a essa quadra, essa rua aí, se ela fosse aberta, e também os moradores aí que têm terreno futuramente têm interesse de repente de venda de um terreno ou de outro, e eles não têm o acesso a esses terrenos também. Então é uma proposição que vem só para somar, né? Só para somar, e a pedido de alguns moradores lá, a gente então fez essa proposição, mas destacar também mais uma vez que proposição é propor ao executivo, né? O executivo faz se realmente vê que tem interesse e faz, na verdade, se quer também, né? Mas então a gente está propondo, e tomara que a gente tenha êxito nessa proposição, que vejo da minha parte que não dá muito serviço, e depois de pronto, uma vez tubulação, acredito que não vai muitos tubos lá, em tubulação e encascalhado, vai ficar aquela quadra, a rua aberta e com trânsito normal. Então a gente pede o apoio dos nobres colegas para a gente dar continuidade nessa matéria aí e mandá-la para o executivo. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Senhor, palavra, presidente. Com a palavra, Ademir. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, Aline, que está nos assistindo para o sala de casa, dizer ao vereador Douglas que, com certeza, essa proposição ela vem para somar. Nós havíamos encaminhado uma proposição no ano passado, né, a abertura dessa avenida aqui, Santa Teresa, né, até lá uma altura lá da quadra de baixo, e também a abertura dessa ruazinha Itaquina. E estamos cobrando, vamos dizer, o setor de obras, o porquê que ainda não fomos atendidos, né, e está sendo estudado, né, que na descida está sendo visto, né, para ver o que é área de inundação e o que não é área de inundação, né. E daí, consequentemente, depois se faria a abertura dessa rua Itaqui também, né, que uma pontezinha ou colocação de bueiros já conseguiria atravessar abrindo a rua, né. Mas estamos conversando, né, cobrando, né, porque a gente já fez esse pedido no ano passado e eles pediram apenas um pouco mais de tempo pelo grande número de obras, né, que está ocorrendo no município e falta de pessoal para fazer o serviço. Mas estamos cobrando e certamente queremos te parabenizar, e certamente essa proposição vem também para somar. Seria isso. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Luciano. Parabenizar o vereador Douglas, né, pela iniciativa e pela importância, né, da matéria. Pela bancada do MDB, peço o endosso da proposição. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Claudemar. Complementando a fala do colega Odemir, né, nós temos a Avenida Santa Teresa no final dela, onde desce para a Corsã, realmente parte dela está dentro da área de cota de inundação, então ali nós temos e existe, né, alguns empecilhos para que se possa, digamos que levar na mesma largura com que você tem a avenida, fica
um tanto quanto complicado, né? E realmente nós tivemos uma abertura de uma rua que há décadas se esperava que foi a rua que sai atrás da Capela Mortuária e desce até na escola, que realmente ajudou muito no fluxo de veículos, né? Eu trago e trago todos os dias a minha menina lá para a creche, e realmente é perceptível o quanto que foi importante aquela mudança. Realmente produziu um resultado interessantíssimo e importante para a segurança de quem transita pelo local. E essa rua, Douglas, essa Itaqui, ela realmente está no planejamento ali para fazer a execução dela, só que como o colega também sabe, a demanda de obra realmente ela é bastante elevada, tanto é que para esse ano nós temos mais de 25 mil metros de pavimentação, então não é pouca coisa, né? E nós temos outra situação também que para o segundo semestre, que as previsões aí, boa parte dos meteorologistas está afirmando que nós né, temos uma chance muito grande de termos um índice pluviométrico maior dos últimos 150 anos. Vamos torcer para que não, né? Que com toda certeza acaba fazendo com que as obras se atrasem, mas de qualquer forma essa obra aí, ela está no planejamento e também pela importância da matéria peço endosso. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Marta. Pela importância da matéria, em nome do Partido dos Trabalhadores, peço o endosso a essa proposição. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Só para... Com a palavra, vereador Douglas. Só para concluir ali, a gente sabe, né, que os últimos dias aí, o tempo mesmo não tá colaborando para que as obras e os trabalhos eles dão continuidade, a gente sabe disso, mas com certeza aí uma hora dessas aí dá certo, então, de fazer esse trabalho e abertura nessa rua. Muito obrigado aí, presidente. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, manifeste-se. Aprovado por 8 votos. Nesse momento, devolvo a presidência para o vereador Douglas Pitt. Agradeço ao vereador Vanderlei e reassumo a presidência. E já solicito a leitura do pedido de informações apresentado ao Executivo Municipal. Pedido de informações. Os vereadores integrantes das bancadas do Partido dos Trabalhadores PT e do Movimento Democrático Brasileiro MDB, que subscrevem o presente, requerem, após observados os trâmites regimentais e legais, que seja encaminhado o pedido de informações ao Poder Executivo Municipal de Campina das Missões, solicitando fornecimento da relação quantitativa e nominal de todos os servidores ocupantes de cargos em comissão e detentores de funções gratificadas no âmbito da administração pública municipal. Requer-se ainda que constem na relação a denominação de cada cargo ou função, bem como a respectiva remuneração percebida por cada servidor. Campina das Missões, 16 de junho de 2026. Daltro Luiz Bastos, Douglas Gabriel Pitt, Luciano Machado, Marta Pis Wolkmer e Vanderlei Luiz Arnold. Justificativa. O presente pedido de informações tem por finalidade obter dados atualizados acerca da composição da folha de pagamento do Poder Executivo Municipal, especificamente no que se refere aos servidores ocupantes de cargos em comissão e detentores de funções gratificadas. Busca-se conceder de forma detalhada o quantitativo de servidores enquadrados nessas modalidades, sua identificação nominal, os cargos ou funções exercidos e as respectivas remunerações, garantindo o pleno exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo e o atendimento aos princípios constitucionais da publicidade e da transparência na administração pública. Além disso, as informações solicitadas permitirão esclarecer questionamentos apresentados por munícipes e assegurar o acesso da população a dados de interesse público, fortalecendo a transparência e o controle social dos atos administrativos. Diante da relevância das informações requeridas e do interesse público envolvido, espera-se o pronto atendimento do presente pedido.
De acordo com o artigo 171, parágrafo 1º do Regimento Interno, o pedido será encaminhado ao Executivo. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de julho de 2026, às 19 horas. Está encerrada a sessão.